Relatórios de especialistas para solicitantes de asilo da Moldávia. Problemas com a violação dos direitos humanos e repressões políticas na Moldávia. Olá, caros colegas! Este vídeo é direcionado a escritórios de advocacia que representam os interesses de solicitantes de asilo da Moldávia. Meu nome é Maxim Kritonov e eu me especializo na preparação de relatórios de especialistas para solicitantes de asilo. Neste vídeo, vou explicar como abordo a análise da situação na Moldávia, destacando os principais problemas de violação dos direitos humanos e explicando por que o relatório de especialista desempenha um papel crucial nos casos de concessão de asilo. O que é um relatório de especialista? Como você provavelmente sabe, um laudo pericial é um documento analítico independente destinados a serem apresentados ao tribunal e às autoridades de imigração. Seu objetivo é justificar que o solicitante enfrenta uma ameaça. O relatório apoia a história pessoal, confirmando instabilidade política, repressões, conflitos. Esse relatório apoia a história pessoal do solicitante com dados objetivos, analisa a situação no país e prova a conexão entre o contexto geral e as circunstâncias individuais do cliente. O relatório de especialista confirma o contexto e a situação geral no país, incluindo a instabilidade política, repressões, conflitos, referindo-se a fontes internacionais e locais, ajuda a justificar os riscos pessoais do solicitante, demonstrando a conexão entre as condições no país e as ameaças individuais, fortalece a base de evidências, confirmando que o solicitante pertence a um grupo vulnerável que está sendo perseguido, confirma os fatos com referências a fontes confiáveis como Anistia Internacional, Human Rights Watch, ONU e outras, formatadas de acordo com o padrão OSCE. Entre minha experiência e conquistas, quero destacar o seguinte. Nos últimos 2 anos, preparei mais de 100 relatórios de especialistas que ajudaram solicitantes de asilo a obter asilo. Eu colaboro com 15 escritórios de advocacia renomados do EUA, Reino Unido e da União Europeia. Em 2024, fui reconhecido como laureado do Expert Witness Awards na categoria de Melhor Especialista em Questões de Imigração e Asilo. Todos os meus relatórios estão em conformidade com os padrões do Tribunal Supremo e com os requisitos do Código de Processo Civil. Eu respondo às solicitações de escritórios de advocacia em até 1 hora e preparo o próprio relatório em 1 semana. Agora, sobre a violação dos direitos humanos na Moldávia, a Moldávia enfrenta uma série de problemas sistêmicos na área dos direitos humanos: instabilidade política, pressão sobre a oposição e uso do sistema judiciário para fins políticos. As estruturas governamentais, incluindo os tribunais e as forças de segurança, frequentemente estão sujeitas a esquemas de corrupção, ameaças aos jornalistas, fechamento de meios de comunicação independentes e pressão sobre ativistas. Os representantes da comunidade LGBT enfrentam discriminação e ataques, enquanto a proteção legal continua insuficiente. Grupos vulneráveis, incluindo minorias étnicas e migrantes, enfrentam discriminação. Os problemas de violência doméstica continuam sendo graves, apesar das tentativas de reforma, e as vítimas de violência muitas vezes não recebem proteção adequada. Liberdade religiosa. Algumas minorias religiosas enfrentam restrições e discriminação. Migração forçada. As condições econômicas e sociais forçam muitos a deixar o país, o que aumenta o risco de exploração. No relatório, eu detalho todos os aspectos com referências às fontes, conclusões e um parecer final. Como eu trabalho nos relatórios sobre a Moldávia, normalmente eu preparo relatórios de especialistas com base nas instruções recebidas de grandes escritórios de advocacia do Reino Unido, EUA e da União Europeia. As perguntas que eles costumam me fazer incluem a descrição do clima político atual na Moldávia, incluindo a pressão sobre a oposição, quais são os riscos para ativistas civis e jornalistas independentes e que ameaças enfrentam os representantes da comunidade LGBT. E das minorias religiosas, qual é a situação do acesso à justiça em condições de corrupção? Quais são as possibilidades de realocação interna? Quão realista e seguro isso é para os requerentes? Quais são os riscos para as minorias étnicas e grupos socialmente vulneráveis? Quais são as ameaças que existem para os participantes de protestos pacíficos e muito mais? Como eu crio um relatório de especialista? Criar um relatório é um trabalho meticuloso que exige uma abordagem cuidadosa em cada etapa. Normalmente, eu começo estudando todos os documentos apresentados pelo requerente. Podem ser declarações pessoais, provas de perseguições, gravações de entrevistas e decisões de recusa. Minha tarefa é entender quais fatos e evidências precisam ser reforçados para justificar ao máximo o risco para o requerente. O próximo passo é pesquisar a situação no país de origem.
Eu uso fontes internacionais e locais respeitáveis para coletar informações atualizadas sobre o que está acontecendo no país, especialmente no contexto das ameaças à segurança do requerente. Aqui é importante mostrar como a situação geral no país está relacionada à história pessoal do requerente. Depois disso, eu preparo as justificativas. Com base nos dados coletados, eu analiso quais riscos especificamente ameaçam o requerente se ele retornar ao seu país. Minhas conclusões são sempre apoiadas por referências a fontes confiáveis para que o relatório seja o mais objetivo e confiável possível. E claro, eu dou muita atenção à conformidade com os padrões. Todos os meus relatórios são rigorosamente regulamentados e seguem as diretrizes estabelecidas na orientação prática do Tribunal Supremo sobre evidências de especialistas. Cada relatório contém uma declaração de veracidade, confirmando que os dados apresentados são baseados em fontes confiáveis e que as opiniões expressas são meus julgamentos profissionais. Todos os meus relatórios estão de acordo com os padrões estabelecidos. Eu sempre confirmo a precisão dos fatos apresentados e a correção das minhas conclusões. Minha remuneração não depende de como o caso vai terminar, o que garante a objetividade do meu trabalho. Além disso, se necessário, estou pronto para testemunhar em tribunal e dar depoimentos sobre a situação no país de origem do requerente. Como solicitar um relatório? Se seus clientes precisarem de um relatório de especialista, entre em contato comigo pelo e-mail info@thehumanrights.com. Os relatórios podem ser pagos através da assistência jurídica, o que os torna gratuitos para os solicitantes cujos casos são apoiados pela assistência jurídica estatal. Para solicitações particulares, são oferecidas condições de pagamento flexíveis. Eu trabalho não apenas com solicitantes da Moldávia, mas também com países da ex-União Soviética como Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão e Rússia. Um laudo pericial é uma ferramenta fundamental que pode influenciar o bom resultado de um caso, ajuda não só a provar a realidade da ameaça, mas também a aumentar a credibilidade do requerente aos olhos do tribunal e das autoridades de imigração. Estou feliz em ajudar você e seus clientes a alcançar a justiça. Obrigado pela atenção. Até breve!